Olá a todos, dando sequência ao nosso estudo no direito administrativo de contratos em espécies, eu vou falar hoje de mais 3. São detalhistas, como eu já disse para vocês os anteriores, são mais complicados, mas nada que a gente não possa não só entender, como aprender também. Então hoje eu vou falar de contrato de gerenciamento. Vamos começar com o contrato de gerenciamento. Para as grandes e complexos empreendimentos de engenharia, tem-se adotado o chamado contrato de gerenciamento. Trata-se de um contrato pelo qual o poder público transfere ao contratado a condução de um empreendimento, como assessoria, consultoria, fiscalização, e conservando a administração, porém a sua capacidade decisória. Então só a administração vai fazer a sua devida decisão de qual a medida a ser tomada. Ele apenas vai gerenciar esta obra. Os serviços que deverão ser contratados, os custos e a imposição. É uma atividade, na verdade, de mediação, representativo de serviço técnico profissional especializado, comum nas grandes obras, como nas hidroelétricas feitas pelo próprio Estado. Só para a gente relembrar, existem chamados serviços técnicos profissionais e serviços técnicos profissionais especializados. O exemplo que eu dei para vocês, serviço técnico profissional, qualquer engenheiro. Um serviço técnico profissional especializado, um engenheiro de construção de barragem. Tá? Então não esqueçam que é serviço técnico profissional especializado. Será este particular o controlador, o condutor, o gerenciador desta obra, atuando como mediador nesta espécie de contrato. A administração remunera o custo e a comissão devida pelos serviços do contratado, que tem amplas atribuições para contratar pessoas, adquirir bens e equipamentos e executar os serviços determinados. Esse é chamado contrato de gerenciamento. O próprio nome já me fala, né? É gerenciar alguma coisa, gerenciar uma obra pública, onde ele vai fiscalizar, onde ele vai determinar, onde ele vai dar as diretrizes que ele entende melhor. E o poder final de decisão é sempre feito pela própria administração pública, tá certo? Agora, contrato de gestão. Nos contratos de gestão, eu vou ter que me reportar um pouquinho ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu em 16 de abril de 2015 pela validade de prestação de serviços públicos não exclusivo por OS, as chamadas organizações sociais, em parceria com o poder público. Eu já falei com vocês a respeito do chamado terceiro setor. Dentro do terceiro setor, eu vou tratar hoje das chamadas OS. Vou repetir para vocês o que significa uma OS. Então, uma organização social, que vocês vão conhecer como uma OS, é uma qualificação, um título que a administração outorga a quem? A uma entidade privada sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinado benefício do poder público, dotação orçamentária, isenção fiscal, entre outros benesses, para a realização de seus fins da administração, que devem ser necessariamente de interesse público. A Lei 9.637, ela traz para a gente a qualificação das OS. Lá no seu artigo 1º diz assim: o Poder Executivo poderá qualificar como organização social, OS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos em referida lei, na 9.637, tá bom? Esse contrato de gestão, na verdade, ele foi declinado como um convênio. Por que eu preciso falar que ele é um convênio? Porque ele toma outras diretrizes dentro do direito administrativo. E quem declinou ele como convênio foi o próprio Supremo Tribunal Federal, que novamente me peço a permissão para me reportar a ele. E diz assim: o contrato de gestão tem característica de convênio. Até deixei em vermelho em destaque para vocês, e define assim: a figura do contratado de gestão configura hipótese de convênio,
por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre posições subjetivas que buscam um negócio verdadeiramente associativo e não comutativo. Eu vou parar, mas só para esclarecer, vocês já aprenderam em direito civil, inclusive eu já falei aqui em outras espécies de contrato, os chamados contratos comutativos são contratos onde há uma troca. A troca é monetária, eu te pago e você me entrega tal coisa. Isso é o comutativo, tá? Para o atingimento de um objetivo comum. Qual é esse objetivo? Os interessados, no exemplo, uma realização, por exemplo, de serviço de saúde, razão pela qual se encontram fora do âmbito da incidência do artigo 37, inciso 21 da CF. O que fala o artigo 37, inciso 21? Ele fala da desnecessidade de licitar. Contudo, a Lei 9.637, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organização social, ela tem especificamente algumas finalidades. E isso é taxativo, específico. Quais são? Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, a cultura e a saúde. Nessas 6 hipóteses aqui, eu posso ter uma OS que vá desenvolver em parceria, por isso que esse contrato é um contrato de parceria entre o contratado e a administração pública. Não necessito de licitação. Por que eu não necessito de licitação? Porque o artigo 37 da Constituição Federal, cabe administração pública direta, indireta, eu não vou ler, senão vai ficar muito longo, tá? Está lá no seu inciso 21 que diz o seguinte, claramente: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratadas mediante processo de licitação pública. Tem um restante que não vai agora nos acrescentar, mas os convênios não se encaixam aí. Então, se eles não se encaixam, não há necessidade de se fazer um processo licitatório para tanto, tá bom? Terceiro, agora é um pouquinho mais longo, tá, do contrato de gestão, é o chamado termo de parceria. Bom, o contrato de gestão é feito com uma OS, uma organização social. Já o termo de parceria, ele é feito pelas OCIP, ou seja, das organizações da sociedade civil de interesse público. Então, o que é um termo de parceria? Ele é um instrumento jurídico para que se celebre o vínculo entre o poder público e as OCIPs. Deverão estar previstos nele os direitos e as obrigações dos pactuantes, tais como objetivo do ajuste, meta de prazos, critérios de avaliação, previsão de receita, despesas, forma de prestação de referidas contas. O termo de parceria, e já especificando novamente, conceituando para que vocês possam também aí fazer seu próprio conceito, diz assim, que é um tipo de contrato definido pela Lei 9790 de 99, é um instrumento que pode ser firmado entre o poder público e as OCIPs, as organizações da sociedade civil de interesse público, com o objetivo de formar vínculo de cooperação entre as partes, visando apoiar e executar atividades de interesse público, permite a negociação de objetivos e metas e o monitoramento e avaliação de projetos baseados nos princípios constitucionais da administração pública. Bom, o que é uma OCIP? Só para a gente também relembrar, já falei para vocês quando nós falamos do terceiro setor, mas vamos relembrar. Pessoa jurídica de direito privado, também como são as OS, também sem fins lucrativos, destinada ao cumprimento de serviços de interesse público, colaboradoras da ação estatal nas áreas sociais, destinadas pela Lei 9790 de 99, criadas e geridas exclusivamente pelos particulares. Para as OCIPs, possam executar os interesses públicos do Estado social,
A Lei 97/90 inventou o chamado termo de parceria. Tá? Então, eu estou realizando uma parceria com a administração. E para isso, eu vou consignar para vocês 3 elementos que caracterizam especificamente esta parceria. A qualificação de uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, como a OCIP, não significa que essa organização irá receber recursos públicos. Uma OCIP se torna parceira de um órgão estatal mediante 3 elementos que nós vamos falar. Primeiro, vontade do parceiro proponente. Então, a vontade não é da OCIP, é da administração pública. O órgão estatal tem interesse em promover a parceria para a realização de projetos. Segundo, concursos de projeto. Está lá no artigo 23 a 31 do decreto 3.100 de 99, que regulamenta a referida lei. O órgão estatal irá indicar as áreas que ele tem interesse para parceria com os CIPs, podendo, para a seleção, realizar concursos de projeto. E, terceiro, proposição própria, a própria OCIP propõe a parceria por meio de projetos de acordo com as diretrizes e políticas do órgão estatal, as chamadas políticas públicas, tá bom? Demonstrando cabalmente o interesse da coletividade e os benefícios para o público-alvo. O que é isso, né, Renato? Só para a gente exemplificar um pouquinho para vocês e vocês também entenderem. A administração pública, vamos imaginar que uma determinada localidade, ela vê um aumento substancial, desproporcional de agressões contra as mulheres. E ela quer fazer uma parceria, ela quer fazer uma gestão junto com uma OCIP. Então ela pede alguns trabalhos, então ela abre essa possibilidade. As OCIPs, que são pessoas jurídicas de direito privados, tá? Sem fins lucrativos, ela apresenta um projeto, se tiver mais de um, todas vão apresentar os seus projetos, e dentre os melhores projetos, dentre o melhor projeto que a administração pública entender ser o melhor para aquela situação, ela irá aplicar. Vamos imaginar acolhimento, palestras, destinações, inclusive, ao parceiro agressor. Então, tudo isso é feito através de projetos, mas quem tem que dar o start, quem vai começar, na verdade, é a administração pública. E já finalizando, e vou também falar, e isso é específico, eu também tenho uma questão de licitação. Neste caso, também não se impõe, como também não se impõe o contrato de gestão nas OS, nos contratos com as OCIPs, né? Contratos de parcerias, desculpe, com a OS e agora os contratos com as OCIPs, né? De contrato de parceria, eu também não tenho o chamado processo licitatório a ser realizado, tá bom? Essa é a matéria de hoje, para que vocês possam digerir um pouco. E vou falar de novo, hein? É difícil, a gente tem que estudar uma por uma e ela é complicada, tá bom? Muito obrigado a todos.